Olá, tudo bem? Para essa questão, uma coisa que nos ajuda muito é pensar no conceito de diferença de potencial, sendo que realmente é uma diferença de potencial entre dois pontos que a gente considera. Existem duas formas: existe a associação em paralelo e existe a associação em série, tudo bem? Na associação em paralelo, todos os elementos aqui terão exatamente o mesmo valor de DDP, e o valor de DDP entre esses dois pontos é o mesmo valor que cada um desses resistores tem. E quando a gente tem uma associação em série, o valor total aqui da DDP é a soma das DDPs de cada um dos elementos. Por que isso? Vamos considerar aqui um ponto A e um ponto B. Quando a gente tem um fio sem nenhuma resistência aqui, sem nenhum elemento, esse ponto de potencial se propaga, porque, considerando os fios como sendo ideais, a gente entende que, sem nenhuma resistência desses fios, não há nenhuma perda de potencial, gerada basicamente pela resistência que consome corrente elétrica, tudo bem? Então, se não tem nenhuma resistência nesses itens aqui, então a gente considera que esse ponto de potencial A vem aqui e se propaga para todos esses três fios até atingir essa extremidade aqui dos resistores. Da mesma forma, nós temos o ponto de potencial B aqui. Ele se propaga aqui para o fio e vai até atingir os outros três terminais aqui dos resistores. Perceba que todos esses resistores ficaram entre os mesmos pontos, e a associação total, quando a gente considera isso aqui tudo, fica também entre os mesmos dois pontos A e B de DDP. Tudo bem? Isso significa para a gente que o mesmo valor de diferença de potencial que vai existir em um desses resistores é o valor de diferença de potencial que vai existir em todo o conjunto. Por quê? Por exemplo, se o ponto A tem o potencial 0 volts e o ponto B tem o potencial 6 volts, isso vai indicar que aqui nesse resistor vai acontecer uma DDP de 6 volts por causa dos dois pontos de potencial, bem como aqui nesses dois pontos vai acontecer uma DDP de 6 volts, porque são os mesmos pontos com os mesmos potenciais, gerando uma mesma diferença de potencial. Então, quando a gente tem assim uma associação em paralelo, todos os elementos terão exatamente a mesma DDP igual, tudo bem? E cada um deles aqui, a DDP que cada um deles vai ter vai ser igual a DDP da associação completa. Por isso que nesse caso, quando nós temos, por exemplo, cada um desses resistores com 6 volts, então significa que o DDP da associação total também será de 6 volts. Quando a gente tem uma associação em série, perceba que já são outros pontos de potencial, ó, porque aqui encontra um resistor, muda o ponto, aqui encontra um resistor, muda o ponto, aqui encontra outro resistor, muda o ponto, e assim por adiante, tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, você está vindo aqui do A. Entre A e B, vai existir a DDP que faz esse resistor funcionar, resistor, lâmpada, seja lá qual for o elemento. Se esse elemento aqui funciona com 6 volts, então entre esses dois pontos aqui, existe 6 volts. Aí esse resistor aqui precisa de mais 6 volts, então entre B e C existem mais 6 volts. O outro resistor também precisa de 6 volts, então entre C e D vai existir outros 6 volts, tudo bem? Então, quando a gente considera aqui entre A e D, aí sim existem 18 volts, né, com os valores de exemplo, basicamente. O que nos interessa é o seguinte: quando os elementos estão em paralelo, os terminais deles são os mesmos, a corrente elétrica se divide, mas a DDP é a mesma. Quando eles estão em série, a corrente elétrica é a mesma, né, já que será apenas um caminho a se propagar e ela não tem como se dividir, mas a DDP em cada um desses pontinhos é diferente, pode ser diferente a depender do valor de resistência, e a DDP total é a soma de cada uma dessas DDPs, enquanto aqui a DDP total é a própria DDP que esse elemento aqui vai apresentar, tudo bem? Então, estando em paralelo, a mesma DDP, estando em série, você soma as DDPs.